Bolsonaro deve ficar nos Estados Unidos pelo menos até o dia 15 de março. Essa é a apuração. O afastamento dos assistentes que dão apoio ao ex-presidente até essa data foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Bora entender então com vocês, por favor. Basília, o presidente tem direito a alguns assistentes, é isso? Mas esse período está chegando ao fim? São 9 assistentes, né, Olívia? A gente sempre vive falando sobre isso, que é uma previsão legal, né? Então, todos os ex-presidentes da República, exemplo de Lula, quando estava nessa condição, e Dilma Rousseff, são os presidentes mais desse período mais recente vivido pelo Brasil, eles têm os seus próprios assessores custeados com recursos públicos para manter um mínimo de staff, de conforto a estes homens ou mulheres políticos que um dia foram os mais importantes do país, chefes de Estado e chefes de governo. O mesmo vale para Jair Bolsonaro, já que a questão aí não é se é direita, esquerda, homem ou mulher, mas ter sido presidente da República do Brasil, que é o caso dele. Até eu estava aqui olhando nas redes sociais, o ex-presidente ele ficou tão divagando tanto, né, tão away no período de transição, que ele chegou a manter durante muito tempo que ainda era candidato à presidência da República, mesmo já tido o resultado das eleições. Então, pelo menos ali nas redes sociais houve uma atualização. Agora ele se identifica como um ex-presidente da República, né, ele diz que foi um presidente da República. Então, até isso é feito por assessores, auxiliares, né, que o aconselham, mantém ali a sua imagem atualizada para o público. Então, tem essa equipe que está com Bolsonaro nos Estados Unidos, tem essa previsão de volta. Eu não dou como favas contadas que ele realmente irá voltar até o dia 15 de março. Tem alguns apoiadores de Bolsonaro, algumas das pessoas que estão aí na equipe de defesa do ex-presidente. A gente lembra que o presidente retirou os seus processos das mãos da Advocacia Geral da União e indicou para eles advogados particulares ligados ao seio bolsonarista ou ao PL. E um desses advogados, dos mais importantes, me disse que não acha que o Bolsonaro vai voltar em março. Então, a gente também fica vivendo essa novela que acabou, ficar tratando de que momento o Bolsonaro irá retornar ao Brasil. Então, em dezembro ele dizia que era em janeiro era em fevereiro e agora a imprensa internacional ele falou que voltaria em março. Na prática, não sabemos. Aí tem uma sinalização com o retorno destes funcionários da possibilidade dele voltar também junto agora em março. Mas veja, a ex-primeira-dama até já retornou ao Brasil. Bolsonaro não estava. A missão diplomática ou o passaporte que credenciaria Bolsonaro a continuar no exterior também já se exauriu e ele não voltou ao Brasil. Então a gente fica de olho nessas sinalizações para saber de fato o que será o Bolsonaro 2.0 dos 2023, né? O que será Bolsonaro no governo Lula? Uribe, a gente já viu que parceiro / apoiador de Bolsonaro que reclama da ausência dele levou uma martelada, né? Carla Zambelli, deputada federal, falou publicamente que estava estranhando a ausência e isso já causou ali um problema. Ou seja, não pode estranhar a ausência, não pode publicamente fazer nenhuma crítica, mas também não se sabe o futuro de Bolsonaro. Foi escanteada. É importante a gente salientar que esse período aqui que está na nossa tarja, até 15 de março, se refere a um pedido da própria equipe de Jair Bolsonaro para que você tenha um amparo da equipe que está com ele por lá. Essa equipe é financiada por dinheiro público, como todo ex-presidente. 8 assessores que ficam na cola do ex-mandatário. Então, é necessário que você tenha uma autorização da presidência da República. Isso não significa que esse período possa ser estendido ou que ele possa voltar antes. Então, é apenas um marco para financiamento público desses assessores. A última agenda que Jair Bolsonaro tem, pelo menos estabelecida, é no início de março, que é um encontro com lideranças conservadoras no mundo inteiro com a eventual presença de Donald Trump. Há uma defesa muito grande que Jair Bolsonaro participe deste evento, porque seria uma maneira de mostrar que ele ainda está alinhado com aquele que é considerado o principal nome do Partido Republicano para as eleições de 2024. Então seria até mesmo um ato internacional, uma melhora na imagem de Jair Bolsonaro. Agora, houve uma avaliação no PL que estar ao lado de Pedro Guimarães, que foi afastado da Caixa por denúncias de assédio moral e assédio sexual,
não é do melhor dos mundos, que nesse momento seria necessário e seria melhor que ele não se vinculasse a Pedro Guimarães, mas se vinculasse mais a Donald Trump. Para o retorno ao Brasil, Jair Bolsonaro tem aí duas possibilidades. Ou ele viria com um avião particular ou voo de carreira, porque ele não tem mais direito ao voo da FAB, ou seja, da Força Aérea Brasileira. O que se discute agora é se a agenda dele será prolongada por lá ou não. A gente viu nas imagens o Jair Bolsonaro chorando de luto ao ouvir o cantor Rick tocando para ele e ouve a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro dizendo que ele ainda estava bastante deprimido, que ele precisava ficar um pouco mais de tempo no exterior. Quando a Basília Rodrigues fala que acredita-se que ele fique mais tempo, alguns auxiliares dizem o mesmo, que acreditam que ele deve ficar abril e maio. Há, inclusive, alguns aliados de Jair Bolsonaro que defendem que ele se associa a uma empresa de palestras internacionais, que é uma empresa hoje vinculada a Barack Obama. Depois que Barack Obama deixou a presidência dos Estados Unidos, se vinculou a essa empresa dando palestras no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E que seria uma oportunidade para Jair Bolsonaro fazer uma espécie de tour internacional, levando um pouco as suas ideias e o ideário da direita para o mundo inteiro para retornar ao Brasil. Aí teria que ver o aspecto do visto, né, com o qual ele está se mantendo lá fora, porque como ex-presidente da República, né, não tem mais uma condição diplomática, ele está lá fazendo o quê em nome do Brasil? Nada. Então, por isso, inclusive, opositores do ex-presidente aqui no Brasil chegaram a fazer pedidos junto ao Ministério Público para que se investigue as condições com que Bolsonaro tem se mantido lá diplomaticamente, porque se ele está fazendo palestras, participando de eventos pagos até mesmo, então ele estaria trabalhando no exterior. E o visto é qual? É visto de trabalho, visto de turismo, visto de ex-presidente? Não existe.